Gente amada do Senhor, nós precisamos ouvir a Escritura, a mensagem, a pregação. E eu preciso que você lembre, hoje nós inauguramos no culto matutino o nosso novo tema, a vinda do Salvador. E as mensagens serão baseadas nos evangelhos. Então, por favor, eu creio que, se possível, serão projetados esses textos, e eu quero que você entenda que este sermão, essa mensagem, vai nos lembrar que a vinda do Salvador é que proporciona arrependimento. É a vinda do Senhor Jesus, a vinda do Salvador, que dá as condições, que proporciona, portanto, o nosso arrependimento. E eu quero ver com vocês poucos versículos em Mateus, Marcos e Lucas. Vá para Mateus comigo, capítulo 4, por favor, verso de número 17. Mateus 4, 17. Vocês vão ouvir os 3 textos, amados, e com certeza o Espírito Santo, que vai nos iluminar, e rogamos isso, já vai manifestar ao coração dos queridos que há uma palavra de ligação que é exatamente o que a vinda do Salvador propiciona, ou prepara, concede a nós, que é o arrependimento. Mateus 4, verso de número 17. Ouçam a leitura desse texto. Daí por diante passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. Diz assim o início do Evangelho de Marcos. Depois de João o Batista, ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Último texto, Lucas, capítulo 5, verso de número 32. É o Senhor Jesus de novo falando aqui. Lucas 5, versículo 32. Diz assim a Sagrada Escritura, o Senhor Jesus falando: não vim chamar justos, e sim vim chamar pecadores ao arrependimento. Vamos orar? Ó Deus, aqui está diante de nós, mais uma vez, a Tua palavra riquíssima, santa, poderosa, é a Tua voz. Ela é inerrante, ela não tem falhas. Ela é, ó Deus, totalmente capaz de penetrar nosso coração, de discernir nossos pensamentos, de moldar a nossa vida. Faça isso nessa noite com todos que estão aqui e, de acordo com a Tua bondade, com todos que nos acompanham via internet. Para a Tua glória, ilumina, dá entendimento, transforma a nossa vida, rogamos em nome de Jesus, amém. Gente amada do Senhor, você percebeu? Quer seja em Mateus 4, em Marcos capítulo 1 ou em Lucas 5, o Senhor Jesus está dizendo, o evangelho pregado, ensinado por Ele, era para arrependimento. E no texto final que lemos, Lucas 5, ficou muito claro, Ele não veio para aqueles que se acham muito bons, muito incríveis, que nada precisam mudar ou alterar da vida. Ele disse claramente, eu vim para pecadores. A palavra pecador, para aqueles judeus que ouviram Jesus, aqueles do primeiro século, do momento em que o Cristo bendito se encarnou, para eles isso significava coisas bem distintas. Era o povo que não prestava, era o povo que não tinha boa índole, eram aqueles que mereciam mesmo todo tipo de perdição e de coisas sem a graça de Deus na vida deles. Era uma escória. Assim era a classificação da palavra pecador.
Bom, o tempo passou e nós estamos vivendo hoje, século 21, ano de 2023, somos brasileiros. Então, quando você chega para alguém e fala, você é um pecador, a pessoa, quando muito, e muitas vezes até crentes fazem isso, vai rir. Seu pecador, que nem o Zé Pedro, menino novo, é um pecadorzinho. Viu? Você riu. Isso quer dizer que se não é a graça salvadora de Cristo, se Cristo não impungir, não colocar, não der as condições para que esse pecador se arrependa, ele vai morrer em seus pecados e será condenado por toda a eternidade de maneira justa. Perceba então que quando Jesus diz, creiam no Evangelho, arrependam-se dos seus pecados, porque exatamente eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento, isso não apenas no passado, mas para nós hoje, continua a ser a única mensagem, a única proclamação que dá certeza que pessoas perdidas têm uma saída, um escape para serem transformadas em algo que elas não conseguem, pessoas justas e portanto agradáveis a Deus. Sabe de uma coisa? Quando você leu comigo esses textos, eu não sei se você percebeu, tirando Lucas 5, Mateus 4 e Marcos 1 estão exatamente bem colocados no início do ministério terreno do Senhor Jesus. Então nós chegamos à conclusão, junto com os estudiosos bíblicos, que o primeiro mandamento do ministério público de Jesus foi realmente este: arrependam-se. O reino chegou, o Filho de Deus está aqui, arrependam-se. Arrependam-se dos seus erros, arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se do seu egoísmo, orgulho, arrependam-se de toda coisa ruim que vocês já fizeram. Amados, na época de Cristo, ou na nossa época, ninguém precisa dizer para uma pessoa que tal coisa está errado. Desde uma criança pequena, que faz uma arte, ela no seu coração sabe que fez coisa errada. Até um adulto muito vivido, ninguém chega e diz, eu não sabia que mentira era um problema, ou que roubar alguém era algo horrível, eu não sabia que falar mal do outro, é algo detestável. Todo mundo sabe o que é certo e errado. Ter o poder para viver aquilo que é certo, e portanto não ser dominado por aquilo que é errado, é algo sobrenatural que só Deus faz. É por isso que o Cristo bendito, a vinda do Salvador, proporciona aquilo que nós precisamos para a mudança da nossa vida, o tal do arrependimento. E sabe o que Jesus estava fazendo? Ele deu esse mandamento de maneira indiscriminada a todos os que estivessem ouvindo a ele. Era um apelo para uma mudança totalmente radical. Uma mudança que começava no interior, de dentro, e ia para fora, para as atitudes, para os desejos externados, as decisões da vida. Todo mundo percebia que aquela pessoa tinha se arrependido de seus pecados e seguia Jesus. E essa mudança em relação a Deus, em primeiro lugar, e em relação às pessoas, em segundo lugar. Quando você quer definir o que Jesus quis dizer por arrependei-vos, arrependimento biblicamente é uma mudança de mente e de coração, de íntimo. Não é simplesmente uma tristeza por ter feito uma coisa errada, ou uma ligeira, uma rápida melhoradinha no seu comportamento. Não, isso não é arrependimento. Biblicamente, o significado básico de arrependimento é experimentar uma mudança nas suas percepções, nas suas disposições, nos propósitos da sua mente. Dá para perceber quando alguém é um arrependido, dá para notar quando Cristo faz a diferença nessa vida. O conceito, amados, de arrependimento envolve também uma exigência. E é engraçado isso, não é? O último texto que eu li foi Lucas 5, não é? Se você quiser olhar, se não acompanhe o que eu estou falando.
Em Lucas capítulo 3, lá no verso de número 8, quando o Senhor Jesus fala a respeito da relação entre arrependimento e novo comportamento, sabe o que é interessante? Aliás, não é Jesus na verdade, é o João Batista, mas João Batista está falando daquilo que o Evangelho continha. Quando você chega em Lucas 3, verso 8, ele diz assim: vocês devem dar frutos que mostrem arrependimento. E logo em seguida, mais à frente, o texto vai apresentar exemplos deste fruto que é o arrependimento. O verso 11 de Lucas 3, você deve estar olhando aí, o texto diz: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo para aquele que não tem. Em outras palavras, João Batista, como evidentemente o Senhor Jesus, está dizendo que o arrependimento ocorre dentro de nós, e depois essa mudança produz frutos de um novo comportamento. Arrependimento não significa, meus irmãos, um novo modo de agir. É a mudança interior que produz os frutos do novo modo de agir. Jesus então ordena que sintamos essa mudança interior, percebamos, e isso tem que ser palpável, visível. Essa alteração maravilhosa ele veio para conceder arrependimento a nós todos. Amados, a vinda do Salvador proporcionou esse verdadeiro arrependimento, essa mudança de vida através da mudança de atitude para com Deus e para com o próximo. Já que isso é assim, o que Cristo Jesus veio fazer é dar esse arrependimento. Portanto, pecadores não apenas podem, mas devem pedir perdão a Deus dos seus erros e falhas, de uma forma verdadeiramente arrependida. Você pode chegar: me perdoe. Eu lembro do profeta Isaías dizendo, Deus através de Isaías dizendo: se o seu pecado for assim, uma cor intensa, um vermelho como carmesim, vai ser transformada a sua vida branca como a pura lã ou como a neve. Ele tem esse poder. E talvez você diga: aí é fácil, não é? Eu faço o que eu quero, depois eu chego para Jesus, eu peço perdão e Jesus me perdoa. Perdoa, e o fruto desse arrependimento, sendo verdadeiro, vai ser uma mudança de vida. Não é assim: eu vou aprontar, fazer o que eu quiser, aí eu peço perdão para Jesus de novo, aí semana seguinte eu apronto outra e peço perdão. Não, isso não é evangelho, isso é uma bobagem. Eu pensei naquela palavra, é uma besteira, é uma coisa incorreta, aliás é um engano. Não, você pode chegar e pedir perdão e dizer assim: Senhor, eu tenho uma vergonha que alguém saiba disso, ou então se é algo notório, eu tenho um pavor de quando as pessoas me medirem por conta desses meus erros, que absurdo. Mas Cristo Jesus vem com amor e perdoa você, porque Ele te dá verdadeiro arrependimento, e o arrependimento é reconhecimento dos seus erros. Só Jesus proporcionou isso. A Bíblia inteira, desde Gênesis até chegar no tempo terreno nosso, do Cristo vir, do Messias aparecer na nossa terra, do Emanuel, Deus conosco, vir até nós, apontava para isso. Só o Cristo bendito pode proporcionar arrependimento. E aí, verdadeiramente, pessoas arrependidas recebem de Cristo perdão, e a mudança na vida é invariável. Não tem como não mudar. Sabe, amados, prestem atenção por favor. Se você vê mudança em sua vida, mudança mesmo para desejar coisas que Deus deseja, querer conhecer e viver pelos princípios de Cristo, isto é, os princípios da sua palavra. Se você está mais preocupado com a vontade de Deus do que a vontade do seu coração ou das pessoas, então você é uma pessoa que foi atingida pela ação de Cristo, você é um arrependido, porque Cristo te concedeu
arrependimento. Por isso a mudança vem, o reconhecimento do seu pecado e crença nesse perdão que Deus te dá através de Cristo se tornam reais. Por que a gente precisa se arrepender? Porque o arrependimento é exigido por conta do nosso pecado. Amados, nós erramos, não? Hoje, na aula da classe de escola dominical, da classe de catecúmenos, estamos fazendo umas aulas especiais com aqueles irmãos que já se tornaram até membros. A gente comentou de como está o mundo evangélico brasileiro, e alguém lembrou que em algumas igrejas aconteciam algumas coisas muito tristes, pessoas, membros de algumas igrejas falando mal um dos outros, desrespeitando a autoridade, não é? E isso era para concluir, bom, então por isso que eu estou aqui na igreja presbiteriana. E aí eu, como pastor verdadeiro, olhei para aquela pessoa e falei assim, pois é, meu irmão, minha irmã, isso acontece aqui também. Sim, acontece, mas é tratado. Mas acontece. Por quê? Porque arrependimento é exigido por causa do pecado. Onde tiver um ser humano nessa face da terra, o pecado é possível de ser cometido. Seja dentro de uma igreja onde só tem crentes, seja no pior mundanismo e de um lugar perdido da face da terra. Por quê? Arrependimento é exigido, repito, por conta do pecado. Jesus, ele responde dizendo que nós somos pecadores. Lembra o último texto, Lucas 5? Eu não vim chamar justos, mas pecadores, levar esses pecadores ao arrependimento? É isso. Qual era a opinião de Jesus acerca do pecado? Eu não sei se você já se fez essa pergunta, eu queria caminhar um pouquinho com você nisso. Como Jesus pensava sobre pecado? Me ouça, eu quero usar os evangelhos aqui bem brevemente. Se nós queremos entender como Jesus pensava sobre o pecado, lembra da parábola, aliás, do filho perdido, o filho pródigo? Muito bem. Sabe como é que Jesus resume ali o pecado daquele filho? Ele diz assim: aquele filho desperdiçou os bens do seu pai, vivendo de maneira irresponsável ou dissoluta. Ele esbanjou, ele se envolveu com pecados sexuais, com prostitutas até. Isso é Lucas 15. Mas quando Jesus vai contar a parte que aquele filho se arrepende, olha qual é a frase que Jesus diz, que saiu da boca daquele menino, daquele rapaz. Ele diz diante do seu pai, quando ele volta para casa: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Esse é o verso 21 de Lucas 15. Portanto, irmãos, prestem atenção. Jogar a vida fora, viver de maneira irresponsável, gastar dinheiro com perversões, prostituição, não é apenas humanamente injurioso, horrível, é uma ofensa contra o céu, isto é, contra Deus. Essa é a natureza substancial do pecado, é uma agressão contra Deus. John Piper escreveu uma frase assim: nosso pecado é uma agressão totalmente forte contra o Senhor Deus Santo. Sabe o que é mais claro ainda? A mesma ideia se vê quando o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos a orar. Lembra a oração que repetimos dominicalmente? A oração do Pai Nosso? Usando Lucas no capítulo 11, ele diz que nós devemos orar assim: perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. Os pecados que Deus perdoa, amados, são comparados com o que outros cometem contra nós. É o que Jesus está fazendo aqui. E esses pecados são chamados de dívidas. Portanto, na opinião do Senhor Jesus, em relação ao pecado, é o que eu estou falando, é que o pecado desonra a Deus.
E nós ficamos com a dívida de restaurar a honra divina que nós difamamos quando menosprezamos a Deus com esse nosso comportamento errado, com as nossas atitudes pecaminosas. É isso. Por isso que o arrependimento é exigido. Arrependimento, amados, significa experimentar uma mudança na mente, para que possamos ver Deus como verdadeiro, como digno de toda a nossa adoração e louvor, e principalmente digno de obediência. É essa mudança aqui, que começa na sua mente, nos seus pensamentos, que também o Senhor Jesus manifesta que é assim, tem que acontecer assim, e nós sabemos disso porque Jesus declarou em João 8, se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus. Ver Deus como com a sua mente renovada significa ver Jesus com uma nova mente. Não apenas um ser ou uma divindade, é o teu Cristo. É o teu Redentor, é o teu Salvador. Você pode dizer para Ele as suas mazelas, você pode confessar os seus pecados, e sim, Ele te dá arrependimento verdadeiro, mudança de vida e perdão. Arrependimento, amados, é uma necessidade universal. Todo mundo precisa disso. Todo mundo. As frases do nosso mundo atual, não apenas do passado, não quero viver com arrependimentos, como se isso fosse a maior desgraça. É o contrário. Viver sem se arrepender, viver sem experimentar perdão e reconciliação, prioritariamente com Deus, é uma vida vazia, é uma vida sem esperança, é uma vida onde você vai correr atrás de todas as coisas. Qualquer coisa dessa vida, qualquer desejo do seu coração, servirá como um altar para você ali sacrificar toda a sua energia, para ver se a sua vida tem sentido. Só que só tem um Deus do qual você deve viver para Ele e dar sentido à sua vida. O Deus que te criou e criou todas as coisas, o Deus que é santo, ofendido pelo seu pecado, mas o mesmo Deus que preparou essa salvação. Um Deus que os crentes podem dizer, eu conheço. Você conhece? Então nós vamos ver arrependimento na sua vida, e junto com o arrependimento nós vamos ver mudança de atitude. Nós vamos ver que nada com o mundanismo é igual ao que a gente encontra na sua vida. Agora, quando você olha para mim e você encontra mundanismo, nenhuma diferença, eu penso igual, eu fico desesperado igual, eu não tenho nenhuma esperança em relação a Deus, eu sempre confio só em mim, então nunca fui arrependido. É algo lógico. É por isso que ninguém escapa da necessidade de arrependimento. Jesus não excluiu ninguém, amados, ao dar, a manifestar, a ensinar o mandamento do arrependimento. Ele deixou isso claro quando um grupo de pessoas se aproximou dele para relatar duas tragédias. Contar algo muito terrível. A primeira delas foi a matança de inocentes que foram sacrificados por Pôncio Pilatos. E a segunda tragédia, a queda de uma torre lá em Siloé. Em Lucas 13 você encontra isso. E sabe o que o Senhor Jesus foi falar? Porque eles entendiam assim, olha, esse pessoal morreu porque eles tinham pecado. Olha aquele pessoal que morreu naquela tragédia lá da torre de Siloé que caiu, era um povo ruim, tinha que morrer. Sabe o que é interessante? A gente pensa da mesma forma. A gente faz associação, problema, pecado. Por isso que não dá para ficar falando mal dos amigos de Jó, quando eles fizeram isso. Nós fazemos essa associação, as pessoas do tempo de Jesus faziam. E lá nesse Lucas 13, que eu quero só relembrá-los, Jesus aproveitou essa ocasião para advertir a todos eles, chamar a atenção, até mesmo dos portadores dessas notícias, que eram verdadeiras, tinha acontecido mesmo. Sabe o que ele diz em Lucas 13, verso 5? Se vocês também não se arrependerem, todos vocês também vão perecer.
todos perecerão. Ah, por que aconteceu aquilo com eles, nessas tragédias? Olha, não sei explicar, mas se vocês não se arrependerem, então também vocês vão perecer. Meus irmãos, as tragédias não significam que alguns pecadores necessitam de arrependimento e outros não. Todos, você, eu, todos da face da terra, nós precisamos de arrependimento. Vocês do coral Mentes Brilhantes precisam de arrependimento. Eita, lascou. O irmãozinho mais vivido entre nós e a irmãzinha precisa de arrependimento. O jovem mais incrível, competente e capaz precisa de arrependimento. O pastor precisa de uma vida de arrependimento. É isso que Jesus quer mostrar. Preste atenção mais um pouco. Assim como todos precisam nascer de novo, Jesus ensinou isso em João capítulo 3, não é? Todos também precisam arrepender-se, porque todos são pecadores. Quando Jesus disse assim, o Lucas 5,32, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento, ele não quis dizer que alguns são bons e não necessitam de arrependimento. Não. Pecadores são todos. Todos, irmãos. Todos nós, indignos do Senhor. Mas Ele proporciona o perdão e o arrependimento. Sabe, nesse momento, o Senhor Jesus quis dizer que alguns pensam assim. E sabe o que é interessante? Em Lucas 18, verso 9, o Senhor Jesus diz uma coisa muito maravilhosa. Ele fala assim, Lucas 18, verso 9. Propôs também esta parábola, a do fariseu e do publicano, lembram? Aquela que eles oram no templo, os dois, o fariseu e o publicano. E olha o verso 9 de novo. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem o quê? Justos, e desprezavam os outros. É maravilhoso aqui, né? Já está dizendo o que é a razão do porquê da parábola do Senhor Jesus ter ensinado. Pois bem, olha que coisa interessante. Ele quis dizer aqui que alguns pensam assim, e que outros já se arrependeram e acertaram as contas com Deus. É isso. Aquele publicano, a ralé, os traidores da nação judaica que cobravam impostos dos romanos contra os seus próprios conterrâneos. Aquele povo não prestava, os outros judeus ficavam revoltados com isso, mas aquele publicano da parábola estava pedindo perdão, estava vivendo um arrependimento. Agora aquele fariseu religioso que fazia muitas coisas para aparecer às pessoas, inclusive aquela oração, depois leia o Lucas 18 inteiro e você vai descobrir. Aquele estava dizendo, eu não preciso me arrepender de nada. Por exemplo, quando o Senhor Jesus contou a parábola do bom samaritano, teve um perito da lei, um conhecedor da escritura antiga, que queria se justificar, quando perguntou, quem é o meu próximo, ó mestre? Em Lucas 10 você encontra isso. Ao passo que o nosso publicano, batendo no peito, dizia, Deus tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E aí Jesus termina a parábola lá dos dois orando, dizendo assim, o fariseu, ele não voltou justificado para sua casa. Quem voltou justificado diante de Deus foi aquele que disse, eu sou um pecador, eu me arrependo e eu creio que o Senhor tem poder de me transformar. Para terminarmos, amados, o arrependimento é mais do que urgente, porque o julgamento se aproxima. Isso mesmo. Ninguém está excluído, todos necessitam de arrependimento e a necessidade realmente é urgente. O Senhor Jesus disse, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. O que ele quis dizer com perecerão? Quis dizer exatamente isso, que a condenação de Deus vai recair sobre aqueles que não se arrependem.
Ele mencionou em Mateus 12, olha, os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com essa geração e a condenarão, pois eles, o pessoal lá de Nínive, no tempo de Jonas, eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora aqui está aquele que é maior do que Jonas. Ele estava falando dele mesmo, o Redentor, o Messias. Amados, Jesus, o Filho de Deus, está advertindo o povo de que o julgamento está próximo e oferecendo uma saída, uma só. Qual é? Arrependimento. Se não nos arrependermos, Jesus tem uma mensagem para nós: ai de vocês. Leia Mateus 11, 21. Ele diz claramente: ai de vocês que não se arrependem. É por isso que o mandamento de arrepender-se faz parte da mensagem central do Senhor Jesus a respeito do reino de Deus. Ele pregou que o reino de Deus, aguardado, havia chegado, estava sendo esperado há muito tempo, ele chegou, estava presente ali no seu ministério. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Lemos isso em Marcos 1, é o evangelho essas boas novas. Significa o quê? Que o julgamento de Deus chegou por meio de Jesus para salvar pecadores, antes da sua segunda vinda, antes da chegada plena do reino, nessa segunda vinda, no dia do juízo final. Então o tempo é agora do arrependimento. O mandamento de arrepender-se baseia-se, portanto, na oferta misericordiosa do perdão e nessa advertência igualmente misericordiosa que um dia os que recusam a oferta vão perecer no dia do juízo de Deus. É isso que é o evangelho. É por isso que você se arrepende, crente. Vamos aplicar para nós isso? Vamos aplicar o ensino do arrependimento do Senhor Jesus para a nossa vida? Primeira aplicação: sem a vinda, aliás, do nosso Salvador, se Jesus Cristo não viesse, não haveria pagamento pelo nosso pecado, e portanto não haveria perdão nem arrependimento, não haveria salvação, e todos pereceriam no inferno. Lembre-se disso, principalmente nesse período natalino. Nós estamos comemorando o quê? A ceia de Natal e os presentes que possivelmente vamos ganhar ou gastar dinheiro com eles? É só isso. Façam isso, se alegrem, eu também faço isso. Mas essa é a essência? Não é a essência que o Salvador veio e o arrependimento é real. Segunda aplicação: você é um arrependido, meu irmão, minha irmã? Você é? Quais mudanças em seu íntimo, que tem transbordado externamente, mostram que você se arrependeu? Eu estava folheando esta minha Bíblia aqui. No começo desse ano, a escola dominical, de novo, fez um trabalho incrível. Os membros da igreja vão lembrar. Fez esses post-its, né? Bonitinhos, coloridos, eu grudei na minha Bíblia para eu lembrar. E aí, a ideia é que nós vivêssemos conforme essas ideias. E aí eu queria ver, você é um arrependido? Então nesse ano você se dedicou mais a ler a Bíblia? Porque foi um compromisso nosso. Você pregou o Evangelho, discipulou mais nesse ano? Foi também um compromisso nosso. Somos arrependidos para viver assim. Amamos mais ao próximo? Ou sempre era um problema ajudar alguém? Ficamos mais comprometidos com toda a obra do reino de Deus? Nos tornamos mais fiéis no dízimo? Nós, eu e vocês, fizemos esses compromissos no início desse ano. E agora? Você precisa se arrepender? Ah, pastor, estou olhando meu coração aqui, Deus sabe, tem coisas ou tudo isso eu não fiz. Então chegou o momento agora. Você pode falar para o Senhor: eu me arrependo, e eu quero pedir que o poder do Espírito Santo, que habita nos crentes, me molde para eu viver para a glória dele, e todos percebam que eu sou um arrependido, não para aparecer para as pessoas, mas para dar glória ao Deus eterno, o Deus que mandou o seu Filho para que verdadeiramente nós recebamos arrependimento e perdão.
E se você, meu querido, você que está aqui, querido ou querida, que não crê em Cristo Jesus como único Senhor e Salvador, por que você não se arrepende de todos os seus pecados hoje? Isso, em oração. Porque Cristo te perdoa e Ele tem poder de transformar a sua vida e lhe conceder amor e vida eterna, para a glória dEle. Amém. Você pode ficar de pé comigo. Oraremos terminando esse culto, cantaremos o hino número 5 e receberemos a bênção apostólica. Nós vamos fazer uma oração silenciosa. Você pode agradecer pelo arrependimento na sua vida, ou você pode pedir perdão e se arrepender. Faça isso agora, silenciosamente. Ó Deus, ouve este teu povo. Ouve nosso clamor, em nome de Cristo.